exatamente. E aí, conta pra gente, Feliz, pra gente começar, vamos lá no início, né? Como que foi a sua escolha profissional? Logo de cara você já sabia que você queria seguir essa área? Como que você entrou, né? Como você fez a sua escolha? Tá, bacana. Deixa eu falar muito, gente, vocês podem me interromper, tá? Porque reza a lenda que filósofo e professor, quando começa a falar, o negócio vai se estendendo, a fome vai batendo, a gente vai delirando. Pode deixar, a E prova Vitória, é se você também boa. se você quiser, Pode fica à deixar. vontade para me interromper. Legal. Mas eu não sou tão velho assim, embora essa cara de estragado aqui, mas a vida cobra, mas não sou tão velho assim. Tenho 30 e pouquinhos anos, bem pouquinhos. E é o seguinte, a decisão, então, Vitória, eu acho que se você parar para pensar, a minha época não era tão distante da sua. Então, esses mesmos problemas que você provavelmente deve estar tendo, mas você não vai ter emprego, você vai morrer de fome, você vai trabalhar com o quê? Também existia na minha época, né? E, na verdade, eu tive uma facilidade, uma pequena facilidade, é que meus pais não têm estudo. Eles não têm estudo formal, eles são do interior, da roça mesmo. Então, não teve tanto esse preconceito que muitas pessoas têm de faz direito, enfim, essas profissões que são, digamos, mais reconhecidas pelo senso comum. Então, para eles, só de eu estar numa universidade, estar na faculdade, já seria assim, um grande avanço, um grande avanço. Mas também foi difícil, porque, embora eu nunca tinha sido um grande, assim, muito inteligente, eu sempre fui reconhecido como o CDF da turma, ou inteligente, as pessoas esperavam muito de mim e tudo mais, e foi um grande susto quando eu falei que ia fazer filosofia. Eles falaram, você está de sacanagem, você está de brincadeira com a gente, que você vai fazer filosofia. E piorou ainda, ô Vitória, porque eu ainda consegui passar em Direito. Então, você imagina, o cara vai e passa, se não me engano, em 5 faculdades de Direito, e aí resolve, não, na Federal vou fazer filosofia e vocês que, enfim, né, vocês que se ferrem na vida. Aí... e assim, é claro, né, que eu tive várias crises ao longo da faculdade, ao longo da vida, mas é bom também depois com uma certa idade, é super competente para falar isso, as crises vão acontecer, independente da área que você escolha. Hoje, o mais velho, eu sei que as crises que eu tive, quanto a questão de dinheiro, quanto a questão de... Será que era... Na verdade, eu vou te falar uma coisa, Vitória, eu nunca tive dúvida que eu queria fazer filosofia. Depois a gente vai conversar sobre isso. Normalmente a dúvida é mais do estou trabalhando muito, será que eu quero trabalhar nessa escola, nessa faculdade? Agora, a dúvida quanto à filosofia, eu confesso que ela nunca apareceu. Então, agora, esse medo do dinheiro, ele sempre vai te perseguir. A gente sempre quer um pouquinho mais de dinheiro, né? Mas essas crises, elas passam e posso dizer, assim, tranquilamente que, apesar dos pesares, apesar das porradas, apesar das dificuldades, depois a gente vai falar delas, foi uma das decisões mais acertadas da minha vida, né? Hoje eu vejo a felicidade dos meus pais. E tem uma coisa, Vitória, que vale muito, mas muito, muito mais do que dinheiro. Eu falo assim de coração aberto e com total verdade. É as pessoas te reconhecerem como uma pessoa, como uma referência que seja. Desde como referência, no meu caso, de pais que não tinham estudo e chegou num pós-doutorado, um doutorado reconhecido, até mesmo que você não tenha doutorado, a filosofia faz uma coisa que é muito bonita, a grande capacidade de você não falar bobagem. É legal você chegar numa mesa e ter conhecimento, ser uma pessoa que tem conhecimento, as pessoas quererem conversar com você. Isso é bem bacana. Eu acho isso mais valioso que ter o carro do ano, por exemplo. É muito legal você chegar numa festa, num churrasco, numa mesa de bar, você não tem idade ainda para isso, mas um dia você vai chegar lá, nem que seja para tomar um suco de laranja, e as pessoas gostarem de você, quererem tirar dúvida com você, e te perguntarem, te buscarem. Eu acho que isso é revigorante, eu acho que isso, no fundo, acaba dando mais sentido à vida que a gente tem. Né? Você acordar todo dia sabendo que você é importante. Enfim, acho que é isso. Tem tanta gente que faz... Eu achei super interessante isso, né, que você falou. E uma coisa muito importante, por isso, quando a gente ama o que a gente faz a profissão acontecer. Né? A gente enfrenta assim, desafios, mas a gente faz acontecer, a gente acaba trilhando o nosso caminho, construindo a nossa jornada, né? E o que é a filosofia, afinal, muitas vezes, né, a Vitória lê muito sobre isso, mas é muito mais do que as leituras, do que um pensamento filosófico, né? O que é a filosofia, afinal? É para responder? Quem é para responder essa pergunta? Eu vou deixar a Vitória responder, eu acho que é melhor. Não, responde você, porque eu não sei.
sei. Nem eu, não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Deixa eu responder essa pergunta. Mas assim, eu vou pegar esse gancho da Steph, e assim, é claro, isso aqui é só uma brincadeira, que a gente brinca na filosofia, que a pergunta o que é filosofia é a pergunta mais. A única resposta que a gente tem para essa pergunta é que não há consenso sobre isso. Então, independente do que eu diga, enfim, alguém que vai discordar. Mas, Vitória, tem uma coisa que eu lembro muito, mas muito bem. Não sei quantos anos você tem, eu não perguntei. Quantos anos você tem? Deixa eu perguntar, é melhor. 16. Será que ela está ouvindo? 16? Eu sei, Beleza. não parece que Era mais ou menos a idade quando eu estava no segundo ano. 16 para... cortou o áudio aqui. Parece que eu tenho alguma coisa. Mas, enfim. Desculpa. Deixa eu ver se ela está me ouvindo. Estão me ouvindo, né? Sim, estou ouvindo você. Com 16 anos, era a época que eu estava no segundo ano do ensino médio, e era muito maluco, porque na minha época, Vitória, não tinha. Eu fui assim, das últimas turmas que não teve filosofia no ensino médio. Não sei se você sabe, isso aí, enfim, é um dado histórico. A filosofia ela entra no ensino médio de forma obrigatória em 2008, e eu entro na faculdade em 2007. Então, assim, eu nunca tive aula de filosofia. Então, você imagina a doideira. Se para você tem muitas dúvidas do que é filosofia, de como é o curso, de o que se estuda, você imagina um professor que entrou na filosofia literalmente tendo muito, mas muito menos conhecimento do que é filosofia do que você, mas assim, muito menos. Eu nunca tive nenhuma aula de filosofia antes de entrar no ensino médio. Então eu sabia o que era filosofia por algumas pouquíssimas coisas que eu li. E aí, assim, isso eu falo eu e você agora, Vitória. Tem uma coisa que a gente tem, e eu acho que isso aqui é muito bacana da gente conversar. Você sabe o que é filosofia, tenho certeza que você tem muitas dificuldades e perguntas sobre como é a faculdade, se você vai ou não se dar bem na área, se vai ter emprego, mas tem uma coisa que você não tem, que eu tenho certeza. Aliás, na verdade, você tem de sobra, que é curiosidade, que é aquela pulga atrás da orelha, aquele fogo que não interessa quantos livros você leia, aquela fome de conhecimento. E isso é algo maravilhoso ao mesmo tempo que é terrível, porque isso não acaba, não acaba. Você lê mais e você tenta resolver um problema, aparecem mais dois. Então, ainda que você não saiba o que é filosofia, você sabe muito bem do que eu estou falando. Eu tenho certeza que é essa fome de tentar saber mais. E eu acho que é isso que leva as pessoas para fazer filosofia, ainda que elas não façam ideia de como é que é o curso, ideia do que seja filosofia. Mas é essa fome pelo conhecimento. Muito mais do que dinheiro, muito mais do que fama, muito mais do que sucesso, muito mais do que inscritos no Instagram. Inscritos não, seguidores, né? Vamos atualizar aqui. Enfim, é isso que faz a gente entrar na filosofia, e aí o resto é consequência. Aprender o que é, isso é tudo consequência. Eu já te digo, esse fogo, ele não desaparece tão fácil. Eu já inventei uma técnica para ele desaparecer, para não estragar os meus dias, que eu preciso de mais concentração e outras coisas. Porque eu quero ficar descobrindo. Me fala para mim, que até hoje eu não aprendi. Não, o meu segredo é tipo, agora não. Aí começa a dizer, não, mas aquela coisa não faz sentido. Agora não, concentre-se no que você está fazendo. Você vai começar a filosofar aqui. Ai, Vitória adora esse tema, né? Adoro. E aí, pegando esse gancho que você falou, Vinícius, da faculdade, que tipo de disciplina que você viu na faculdade, você lembra? Lembro perfeitamente, até porque eu sou professor da área de filosofia, então eu não só vi como eu dou as disciplinas, né? Mas assim, tem muitas disciplinas bacanas, Vitória, que assim, claro que é aquelas mais próximas do seu ensino médio, que é a filosofia política, então você deve acabar vendo lá, sei lá, não sei, deve ter visto Rousseau, Locke, vai ver um pouco de filosofia antiga, Platão, Aristóteles, você vai ver isso. Mas tem umas outras disciplinas que são assim, que eu nunca tinha ouvido falar antes, que é metafísica. Metafísica é um negócio assim... Acertei, eu sabia que tinha metafísica. Assim, porque metafísica eu nunca tinha ouvido falar. Nunca tive aula de filosofia. E no primeiro período da faculdade eu tive metafísica. Só o nome já me assustava. Assim, metafísica, que diacho é isso? O que é isso? Né? E assim, foi assustador, né? Metafísica. E aí teve outra disciplina que é quando eu falo que eu sou professor disso, as pessoas não entendem nada, que é... Ontologia. O que é? Ontologia. É a terceira. Que assim, as pessoas falam, mas o que é isso, ontologia? Mas tem uma que assim, que é a minha área de formação, e essa assim, é fantástica quando eu falo, que as pessoas perguntam qual é a minha formação. Perguntam o que eu sou professor, e eu falo que sou professor de lógica. E as pessoas, mas lógica, você é formado em matemática? Ou não, sou formado em filosofia. As pessoas entram em tic-tac, assim, parafuso,
não entendem mesmo como um filósofo pode ser lógico. E lógica é uma área da filosofia, não é da matemática. Então, as pessoas têm essa dificuldade de entender que lógica formal é uma área da filosofia. Então, só essas 3 disciplinas assim que as pessoas normalmente não têm noção do que é. Agora, existem outras que, se eu falar, você vai entender, e são bem legais. Filosofia da arte é muito legal, que a gente chama às vezes de estética, né? Mas, enfim, problemas ligados à arte, a experiência artística é muito legal. Você tem um problema que é muito próximo da psicologia, por exemplo, meu doutorado foi em filosofia da psicologia, que é problemas ligados ao sujeito, à consciência, é bem bacana. Enfim, tem várias correntes muito legais. Então, eu digo assim, se você quer saber o que é que se estuda, você vai estudar muita coisa diferente. E aí, ao longo do curso, você vai gostar de mais de alguma coisa, mais de outra, e aí você vai trilhando o seu caminho. Mas só de você ter uma noção básica de todos esses problemas, vai por mim, você vai ter muita conversa para os churrascos da sua vida. Mas muito. Nossa, que bacana e bem amplo, né? Porque a filosofia, se for ver bem, ela está em todas as áreas, né? Está presente em todas as áreas. Verdade. Está ouvindo? Acho que travou o dele. Travou dele. Eu tô ouvindo. Ouviu? Ah, então tá junto. Para a gente ter dado uma travada. E aí, passando, então, pela faculdade, né? Aí você vai depois definindo, né? Qual é o lado que você gosta mais. E quais são as possibilidades de atuação no mercado de trabalho? Tá. Vamos lá. Então, acho que esse talvez seja o grande pulga, né? Porque de gostar de filosofia, eu já vi pelos olhos da Vitória que ela gosta. Assim. Ela ouso dizer que ela já se decidiu, ela só está aqui para conversar. Ela já decidiu o que ela vai fazer. E ainda mais que Campinas, já volto a dizer, é um excelente centro de filosofia. Pode falar, Vitória. Eu tinha muita dúvida sobre fazer filosofia. Só que uma vez eu fui com a Esther fazer um quiz, que ela foi me perguntando, e aí eu fui vendo que, na verdade, era filosofia mesmo. Aí eu comecei a ler, por isso eu falei, acho que é isso, né? A Esther dá para os meus olhos, entendeu? É verdade. E a gente está explorando isso, né? Olhando todas as possibilidades, né? A gente está na fase de explorar. E aí, assim, tudo que a gente souber, né? Porque às vezes nada melhor do que o profissional falando sobre isso, né? Porque na internet a gente pode encontrar muita coisa. Mas o profissional realmente falando da prática faz toda a diferença, né? Não sei se faz diferença, mas pelo menos faz, enfim, né? Não sei se ajuda ou atrapalha, mas pelo menos acrescenta, né? Mas se confunde mais ou não. Pode falar, Vitória. Quando a Esther falou que eu vou falar com um profissional de filosofia hoje, eu tava dançando aqui na sala de felicidade, entendeu? Ela ficou super feliz. Você tem uma ideia, eu perguntei da disponibilidade dela, ela falou assim, não, eu tenho, todos os dias, o dia inteiro. Mas olha, eu também, Vitória, você pode, enfim, lá no Instagram, enfim, pode fazer perguntas, te passo o meu número também, não tem problema nenhum. É um prazer. Eu sei que esse momento de decisão é muito difícil, né? E é bem bacana, assim, quando a gente vê uma pessoa que quer fazer filosofia, porque é uma decisão muito difícil. Então, enfim, estou disponível também. É uma pena que a gente esteja na pandemia, porque se não tivesse, aí eu poderia fazer algum outro contato aí em Campinas para um estudante de doutorado, até mesmo professor um pouco mais difícil, porque eles são um pouco mais reservados, mas para você conhecer o departamento de filosofia aí da Unicamp, né? Tenho amigos aí, e é um puta departamento, uma excelente universidade. É um dos melhores, com certeza, assim, de longe, é uma das melhores faculdades de filosofia que a gente tem no Brasil. Talvez aí esteja em terceiro, quarto, mas é de longe uma das melhores. Então, se você resolver fazer filosofia e for na Unicamp, que eu tenho certeza que será, saiba que você está na uma das melhores do país e do mundo. Por que não do mundo? Que legal. Saiba disso. Mas eu esqueci da pergunta, gente. Aqui eu vou Quais são as possibilidades de atuação, de trabalho nessa área? Tá. Então, aqui eu vou falar uma coisa séria e aí outra coisa mais tranquila. Aqui a gente ficava falando uma coisa um pouco mais séria. Primeira questão que a gente tem, que a gente está vivendo no país um momento de muita instabilidade e insegurança. Em relação ao quê? Não digo não só em relação aos governos, né? O governo que sai, o que pode vir, a gente não sabe quem vai ser eleito, se vai ter eleição, né? Então, está tudo muito complicado. Mas tem uma outra coisa, além disso, que ela impacta mais a gente, que é a reforma do ensino médio. Então, o ensino médio, provavelmente como você fez, então provavelmente você devia ter ali aulas de filosofia no primeiro, segundo e terceiro ano, ele não vai mais existir. Então, mas por isso, então não tem mais aula de filosofia? Não tem mais aula de nada. Esse é o problema.
vai ter uma grande área de ciências humanas, que vai englobar filosofia, geografia, história. E, na verdade, Vitória, ninguém sabe ao certo como vai ser isso. Ninguém. Eu tive reuniões com o MEC, com o Ministério da Educação, com a Secretaria de Educação do Estado, e ninguém sabe como é que vai aplicar isso. Assim. Porque, é uma área de humanas. Como é que vai ser? Pega o professor de história, pega para dar aula de tudo, de geografia, ninguém sabe. Ninguém sabe como serão as provas. Então, tudo que se fala sobre isso é um grande ponto de interrogação. Pode ser que eles apliquem, vejam o que deu errado e voltem atrás, ou podem ser que eles realmente continuem com essa ideia de, no ensino médio, ter humanas. E aí um professor para todas as áreas explicando um pouquinho de tudo. Enfim, saiba disso. Mas aí, então, quem vai dar aula? A gente não sabe. Mas ainda nesse ponto de dúvida, e aqui é um achismo meu, talvez filosofia possa até receber um pouco de vantagem, porque ainda que as áreas humanas sejam bem interessantes, a filosofia, como a própria Esther falou, ela se aproxima muito de outras áreas. Por exemplo, quando você estuda filosofia, você acaba estudando um pouco de história. Você tem que estudar Grécia Antiga para saber como é que era a formação dos filósofos. Você acaba estudando o período medieval para entender os filósofos medievais, os problemas medievais. E Revolução Francesa, Revolução Industrial, você tem que entender, para estudar um pouquinho que seja, para entender o que é Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, divisão dos poderes. Você acaba estudando. Segunda Guerra Mundial, bom, se a gente vai falar de filósofos contemporâneos, a gente fala disso. Então, você acaba estudando história por tabela. Sociologia, nem se fala. Talvez fique um pouco mais distante de geografia espacial, mas a geografia política também, eu sei que você tira de letra. Mas volto a falar. Então, talvez, se for isso, talvez a gente até receba um pouco mais de vantagem, porque a gente tem essa facilidade de ensinar humanas, que muitas vezes, por exemplo, pega essa professora de geografia, pede para ele falar alguma coisa de filosofia, ele vai se embaranar. Pega, sei lá, de história para falar de filosofia, ele pode ter dificuldade. Então, talvez seja até algo bom para a gente. Mas esse é o cenário do mercado. Né? Eu poderia até ser mais realista aqui, mas eu não quero ser, porque está sendo gravado, e eu posso tomar um puxão de orelha, mas esse é o cenário de insegurança. E tem um outro aspecto, que aí eu vou falar, porque muitas pessoas entram nisso, sobretudo no Unicamp, sobretudo quando você faz mestrado e doutorado, né? Para você fazer filosofia e querer seguir nessa área, você tem que gostar também de dar aula. Ah, mas eu posso fazer outra coisa além de dar aula? Até pode. Você tem pareceristas, escritores, colunistas de jornais e revistas, mas é muito difícil, assim, são pouquíssimos. Normalmente, aí, na maioria dos casos, a pessoa vai ser professor. Aí, falando de professor, Vitória, a gente tem 3 níveis. Ensino básico, ensino médio, ensino. Não são 3 níveis, mas você vai entender que são 3 coisas diferentes. Ensino básico, faculdade particular e faculdade pública, universidade pública. Se você pensa em universidade pública, eu vou te dizer, universidade ou instituto público federal, vou dizer que é muito difícil. O concurso está... Como você é nova, você tem uma certa vantagem de quem está hoje no mercado. Por quê? Porque se você tivesse com doutorado hoje, o cenário seria catastrófico. Mas eu acho assim, que daqui a 10 anos, que é mais ou menos o tempo que você vai levar, 4 anos... Para você o áudio. Agora voltou. Foi a ligação que eu recebi. Daqui a 10 anos, você vai estar num cenário melhor. Então, assim... 4 de faculdade, 4 de doutorado, mestrado, essas coisas. 4 de faculdade, 4 de doutorado e 2 de mestrado. Claro, pensando que você vai seguir tudo direto. Você pode dar uma pausa, é saudável que você pare. A gente está falando aí de um projeto de 10, 12, 15 anos. Então, assim, o Brasil daqui a 15 anos, a gente não pode nem pensar como ele vai estar. Né? Então, fique tranquila quanto a isso. Mas é muito tranquilo você dar aula de ensino básico. É muito tranquilo. Tem uma coisa que eu aprendi desde cedo, é que falta um professor no país. Falta professor, sobretudo professor qualificado. O grande problema é que você não vai receber bem nunca. Então, isso também você tem que ter muito bem acertado na sua cabeça. Você nunca vai ter o carro do ano, você não vai ter um apartamento na praia, uma casa no campo. Esquece, não vai ter. Mesmo se você for professor universitário, tá? Diga-se de passagem. Então, se você for uma pessoa que tem apreço a esse tipo de coisa, não é para você. Mas eu sei que não é seu perfil, eu sei que você quer outras coisas. E é isso que eu tenho que ser honesto com você. Agora, vamos lá. Faculdade particular é super tranquilo de dar aula também, você acaba conseguindo. Eu acho que a única coisa que é realmente mais difícil hoje, daqui a 15 anos a gente não sabe, é os concursos públicos federais. Os estaduais, eles são mais tranquilos, os concursos estaduais, as escolas particulares, então é um pouco mais tranquilo, você consegue sim dar aula. São poucas as pessoas que eu vejo que se formaram
que não estão trabalhando em lugar nenhum. Algumas pessoas simplesmente optaram por não dar aula. Não vi, não, olha, cansei o saco, enchi o saco, não quero mais dar aula, quero fazer outra coisa da minha vida para ganhar mais dinheiro, para ter mais segurança. Ok, uma decisão pessoal, isso acontece. Mas de ficar desempregado, eu confesso que... Mas, assim, são pouquíssimos os casos que eu vejo. São pouquíssimos mesmo. Deixa isso. Não. Aí Falei tem pra caramba. Eu não quero ficar no Brasil. Eu quero ir embora. Então, eu não sei como é que vai ser. Vamos lá. Ótimo. Se você quer ficar fora do Brasil, se você quer falar alguma coisa, ou se você vai deixar, eu vou falando um monte de coisa aqui, hein? Pode seguir, pode seguir. Que essa dúvida dela é importante, porque ela pensa e almeja, assim, morar fora do país. E aí, dá para ver essa filosofia fora? Eu não conheço o mundo inteiro, mas eu posso dizer com um pouco de conhecimento próprio, de ir e tal, até por conta de ter ido a alguns outros países, conhecer universidades, apresentar eventos e tal. Na Europa, aqui na América do Sul, eu não sei para onde você quer. No norte da Europa. Pode falar. Noruega. Onde você quer morar? Noruega. Norte da Europa. Noruega? Bom, bacana. Por exemplo, tem na Suécia, a gente tem grandes centros. A Europa como um todo, tirando esses grandes, que não é o norte da Europa, os grandes centros da Europa, a França, a Alemanha, a Itália, mas a Europa como um todo, ela tem muitas pessoas formadas em filosofia, e isso é muito tranquilo lá. E lá você vai ter um problema similar ao que você tem aqui, que é o do preço. O professor de universitário na Europa, ele também é mesmo no Brasil, ele não é um milionário, ele não é essa coisa mesmo que as pessoas têm norte-americano, professor de Harvard, que, cara, esquece, a Europa não é assim, lá é uma outra cultura, eles dão muito mais valor ao respeito, ao renome do que aos bens materiais, sobretudo no norte da Europa. Então, os professores de lá também não são extremamente remunerados, não andam com o carro do ano, mas tem uma vida bem confortável. Lá, um professor de ensino básico também tem uma vida confortável, e isso talvez seja a grande diferença para a gente. Na Itália, por exemplo, um professor de ensino básico recebe aí 2, 3 mil euros. Um professor da Universidade de Bolonha ou de Roma recebe 5, 6 mil euros. Então, a diferença não é igual aqui no Brasil, que o professor universitário recebe 10, 15 e um de ensino básico recebe 2. Não, lá a diferença é bem menor. Então, uma pessoa que faz doutorado, ele quer ser pesquisador, e às vezes a pessoa não quer isso, quer tomar aula mais tranquila, quer atuar no lá realmente por querer, é por aptidão. Você escolhe se quer trabalhar com crianças e adolescentes ou se quer lá quebrar a cabeça trabalhando com problemas super complexos. Assim, tudo tem gosto, né? E é isso. Resolvendo problemas complicados, como é que é? Tipo, ser pesquisador, essas coisas. Escrever artigo, escrever... Na área da pesquisa? Quer ser pesquisador? Cara, olha, eu sou pesquisador... Ih, travou. Se ela quer fazer pesquisa, essa é a pergunta. Na verdade, estava baixo e tinha travado, né? A Vitória está perguntando em relação à pesquisa, né, Vi? Pesquisa. A pesquisa, Então, como é que é? A pesquisa, como é que é? Vamos lá. Como é que é no Brasil e na Europa? É a mesma coisa, não tem muita diferença. Tanto que é muito legal depois quando você começa a avançar nos estudos, chegar no mestrado, sobretudo no doutorado, e vai em eventos que você tem gente da Suécia, da Noruega, da Alemanha, da Finlândia, conheci gente da Finlândia, e você vê que as pesquisas elas são muito próximas, é bem legal assim, a forma como se faz. É cansativo, é desgastante, você pegar, às vezes, um texto do século XIX, do século XX, ou pegar um problema e escrever, você precisa ler muito, escrever muito, debater muito, para depois de muito tempo sair um produto, um livro, um artigo. Então é mais ou menos assim que se faz pesquisa. Tem um amigo meu que trabalha comigo, que hoje, por exemplo, ele está na Polônia. Ele é historiador, mas eu vou citar o exemplo dele, porque quando se fala de pesquisa é a mesma lógica. E ele foi para a Polônia porque o governo polonês, junto com o governo alemão, eles pagaram uma bolsa para ele. Veja, ele é professor federal, concursado. Aí ele pediu licença, sem remuneração, para ir para a Polônia, para receber essa bolsa em euros, trabalhar com pesquisadores alemães, poloneses e austríacos da Europa toda. Olha que legal, para falar a forma como o Brasil, ele estuda história alemã, fala alemão, mas ele foi lá para explicar o ponto de vista brasileiro sobre a interculturalidade, como que a gente lida com outras culturas, como o Brasil vê isso. Como é que é a pesquisa? Às vezes a pesquisa é assim, você vai lá, você vai ter que ler muito, ler o conceito de cultura, ler um autor aqui, outro autor ali, e com o tempo você vai ter que escrever, colocar no papel suas próprias ideias. E é assim que funciona. Você pega um financiamento aqui, uma bolsa de universidade,
uma bolsa do governo e vai indo, seja aqui no Brasil, seja na Europa. Isso existe. A grande questão, acho que a diferença é de trabalho. Normalmente o pesquisador ele vai pouco à sala de aula, vai pouco. Ele fica mais realmente estudando, escrevendo, dá aula em programas de mestrado, doutorado, no máximo de graduação, e fica pesquisando. Agora, um professor de ensino básico, ele realmente tem que ficar dando aula. Pesquisa pouco, ele dá mais aula, ele tem aquela troca com os alunos, mas não faz tanto esse tipo de pesquisa. Não sei se é essa, poderia falar como é feita a pesquisa, o quão cansativo é, mas aí já é como é a coisa em si. É assim que funciona no ponto de vista de emprego. Lá. Entendi. Pode fazer uma pergunta. Pode fazer? Quer perguntar, Vi? Não, você quer perguntar? Ainda sobre pesquisa? Aproveita e se você tem mais alguma dúvida sobre isso. Já que pode perguntar, eu vou querer perguntar. Qual cansativo é fazer isso? Fala 10 pontos positivos e 10 pontos negativos. Eu não sei se 10 pontos positivos e 10 negativos de fazer pesquisa? É isso? Pode ser 5, para ser menorzinho, para não te dar tanto trabalho. 5 pontos positivos e 5 pontos negativos. É o que eu acho que você fez no começo, a pergunta quão cansativo. Você falou que também quão cansativo é fazer isso? Deu para ouvir? Vamos lá. Vamos falar agora de forma honesta. Deu. Eu ouvi você falando quão cansativo é fazer isso e depois você perguntou 5 pontos positivos e 5 pontos negativos. Isso. Eu vou falar o quão cansativo é. E eu acho que aí daqui a pouco a gente fala dos pontos negativos primeiro, depois dos positivos. É muito cansativo, às vezes, e vou te dar um exemplo bacana. Assim. Sabe aquele filme que você adora, que você viu, que você gosta demais, mas você olha para os seus amigos e ninguém viu e ninguém vai entender? Você já viveu isso? Sim. Pronto. Acho que eu não preciso falar mais nada. Você imagina você ficar horas, anos, meses para escrever uma tese de doutorado e você sabe que no Brasil 10 pessoas vão entender. Então, assim, é esse tipo de cansativo, assim, entendeu? Que você, quanto mais você se aprofunda numa coisa, e aí a Esté vai ajudar muito, tanto eu quanto você aqui, a clarear esse ponto, você sempre tem que ter um cuidado com a sua saúde mental. E isso não é só para filosofia, mas a gente está falando de filosofia, então quando a gente fala em academia, em seguir vida acadêmica de pesquisa, é algo assim, eu não vou falar muito, porque o assunto aqui é outro, mas a primeira coisa que você tem que ter, assim que você entrar na universidade, isso vai ser essencial para você ter sucesso, é cuidar da sua saúde mental, da sua saúde psicológica. Porque quanto mais você estuda, mais sozinho você fica. E os estudos eles acabam te envolvendo muito. Você lê muito aquilo, a gente que gosta de filosofia tem isso, dá mais e mais vontade de estudar e mais vontade de ler. Eu tenho essas coisas, acho que você também tem. A minha mãe aqui estava me perguntando, né? Eu vim aqui porque era aniversário dos meus pais ontem, então eu acabei ficando aqui na casa deles. E aí eu fiquei lembrando que estou no quarto que era da minha adolescência, eu entrava aqui 9 horas da manhã e saía 10 horas da noite, assim. E não era por pressão de vestibular, não. Era porque eu entrava num problema, começava a ler um negócio. E é igual gente que vê série, que começa a ver e não para. A minha série era estudar, assim, eu adorava aquilo. Mas eu tinha que ter cuidado. Que é qual cuidado? Bom, tem que ter cuidado para você ser uma pessoa normal, para você ter amigos, para você sair, para você se divertir. Porque senão você se frustra. E é isso que é o muito cansativo da coisa. E o muito complicado. Porque eu tenho vários amigos que eles têm problemas sérios até hoje, porque eles se deixaram levar tanto que hoje eles não têm muitos amigos. Hoje eles são muito infelizes, como é que eu vou, ressentidos da vida que tiveram, porque deram muito para a academia e a academia não vai te dar nada em troca. Nada, absolutamente nada. Pode estudar, o seu salário vai ser o mesmo. Então, assim, tenha cuidado e valorize também outras coisas além disso. Eu acho que é aí que está o cansaço e é aí que está a virada da chave. Você tem que se dedicar aos estudos, mas nunca esqueça que, para além da pesquisa, há um mundo muito, não sei se ele é muito bonito, mas muito rico de informação para você conhecer também. Porque, só para finalizar o que eu vou falar, se eu me deixo levar muito pelos meus estudos e pelo aquilo que eu dou aula, eu não estaria aqui conversando com você, porque eu teria que conversar com meus pares, porque eu estaria aqui discutindo grandes problemas, eu não teria capacidade mais de ouvir, de dialogar de forma direta, honesta com você, entender e lembrar dos problemas que eu tive. Eu acho que eu não sei se eu fui claro aqui, acho que esse é o maior cansaço que a gente tem e a maior preocupação que você tem que ter.
sempre com essa saúde mental, porque é muito desgastante você ficar trancado estudando muitas horas. É muito desgastante. Faz exercício físico também, é bom. Você não tem muito problema de saúde igual eu tenho. Quer falar, Esther? Já começou na psicologia? Mas também a pessoa, ela se enriquece, né, de sabedoria, de conhecimento, né, diferente de muitas outras áreas. Então, tudo tem seu preço, né? Tudo tem vantagem, desvantagem, isso se a gente for olhar em qualquer profissão, né? E aí vai do quanto você está disposto, né, a abrir mão de algumas coisas, né, para poder viver outras.